Graça e paz, boa noite mais uma vez. Glória a Deus. É que o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Queridos, temos aí tratado nas últimas 2 aulas sobre os nomes que a Bíblia dá ao inimigo das nossas almas, tá? A lista até aqui foi bastante grande, né? A variedade de nomes revela um pouco do caráter do nosso inimigo. É como Paulo diz lá em Efésios, o nosso inimigo não é carne e sangue, mas é o diabo, literalmente. Então, os nomes que estamos tratando aqui são os nomes revelados na Bíblia, né? Como já disse na mensagem passada, não vamos estar tratando aí sobre os nomes usados dentro de centros espíritas, macumba, umbanda, candomblé, essas coisas assim. Não, é só o que está na Bíblia, tá? E até aqui já tratamos sobre o significado do nome Lúcifer, Satanás, Diabo, antiga serpente, dragão, destruidor, o Deus deste mundo e Beuzebu. Inclusive, o Senhor Jesus foi chamado de Beuzebu, né? O Senhor das moscas, um nome horrível, foi chamado pelos fariseus, né? Os fariseus chamaram o Senhor da glória de Beuzebu. Você vê até que ponto um ser humano chega de cometer tal blasfêmia. Então, vamos estar hoje não esgotando o assunto, porque o assunto ainda dá pano para manga. Mas talvez na semana que vem concluiremos essa questão dos nomes para entrar em outros pontos acerca ainda da angelologia, conhecida aí como estudo dos anjos. Não só anjos bons, mas anjos maus. Então vejamos aí, queridos, mais alguns desses nomes que a Bíblia dá ao diabo. E um deles, aí acrescentando, é o sedutor, ou o enganador. Lá em Apocalipse 20, versículo 10, diz assim: o diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Um tormento sem fim. Então aqui você vê 2 nomes juntos, né? O diabo que os seduzia. E aí entra aqui o sedutor ou o enganador. Outras versões diz o diabo que os enganava. Então ele é um enganador por excelência. Então sedutor significa aí inclinar de maneira enganosa para o mal ou para o erro. Esse é um dos nomes que mais reflete o caráter de Satanás. A única maneira dele influenciar alguém, queridos, é segui-lo a maneira dele influenciar alguém e convencer esse alguém a segui-lo é através do engano, é através da mentira. Ele é um ludibriador, ele é um enganador. Ninguém, queridos, ninguém marcharia sob a sua bandeira ou seguiria ao diabo sabendo quem realmente ele é, sabendo que existe um inferno, que ele vai estar levando essas pessoas para o inferno. Ninguém. Ele engana, ele ludibria. Essa é a missão dele. E não são poucos os cristãos enganados por ele. Não são poucos. Tá? Não pense você que o diabo está lá fora só preocupado, né, com quem está aí no bar, quem está nos bares da vida, quem está aí nas rodinhas dos escarnecedores. Não. O principal alvo é você. O principal alvo sou eu. Ele quer nos enganar. Como exemplo, eu posso dizer ou citar a história de um pastor, o pastor Gordon Lindsay. Em seu livro Satanás e o Reino das Trevas, ele conta a história de um jovem cristão que gostava de estar aí em reuniões de oração, ele gostava de buscar Deus, só que ele abria brechas para Satanás enquanto buscava Deus. Ele tinha o hábito de beber, da número 1 até a 51. E certa noite, ele disse que ouviu uma voz que dizia ter sido ele agraciado pelo Senhor com certas revelações. Então ele recebeu supostas revelações em meio à embriaguez. Olha que situação. E ele acreditou que aquilo era de Deus. E mesmo ele não sendo culto, não sendo uma pessoa estudada, não conhecendo nada de teologia,
esse jovem começou a tratar de assuntos como céu e inferno de maneira aí detalhada, o que mostrava algo aí sobrenatural. Era algo incomum, era uma capacitação sobre-humana, mas não vinda de Deus. E essas revelações elas foram aumentando e foram ali alimentando o ego desse jovem, até que veio uma nova revelação bombástica para ele. Ele foi informado que era o Elias e que havia voltado à Terra com uma missão especial. Olha que loucura. Ele foi informado nessas supostas revelações que ele era o Elias. E esse pastor Gordon Lindsay, amigo do jovem, mesmo ele sendo ainda novo convertido, ele viu que ali se tratava de espíritos sedutores e enganadores. Eram demônios tentando enganar, ou já estavam enganando esse rapaz. E eles começaram a orar, começaram a jejuar, e com o tempo ficou provado que aquela voz era a voz do diabo, e não a voz de Deus. Então o diabo engana as pessoas, mesmo em meio, muitas vezes, à oração e a jejum e à consagração. Então temos que ter cuidado. Não podemos apartar a palavra de Deus da nossa consagração. E mais, não podemos nos consagrar em pecado, como esse jovem fez. Gostava de oração, gostava de jejum, mas tomava um mé, como já dizia aí o Mussum, gostava de um mé, gostava aí de uma bebidinha. E outras pessoas acabam se envolvendo em outro tipo de pecado e acabam sendo ludibriadas. Então, temos que tomar cuidado. O pecado, ele abre uma brecha por onde o diabo entra com as suas mentiras. Ele gosta, querido, de alimentar o ego das pessoas. Ele gosta de dizer que a pessoa ela é especial, que ela tem que desenvolver, tem que fazer cabeça, ou que ela é o Elias. Queridos, nessa minha jornada eu já vi tanta gente dizer que era o Elias. Eu já dizia, pelo menos de 4 a 5 Elias eu já ouvi, tanto na história, como até recentemente. Qual é o raciocínio dessa questão de Elias? Já que teve aí o precursor na primeira vinda do Senhor, que foi o João Batista, que vem no espírito e no poder de Elias, João Batista não era Elias. Não existe isso. Ele veio, o próprio João Batista, quando perguntado se ele era Elias, ele disse que não era Elias. Leia lá primeiro o Evangelho de João, capítulo 1. Ele disse, eu não sou Elias. Mas veio, as mesmas características, poder, unção. Então, como houve um precursor da primeira vinda de Cristo, aquele que preparou o caminho, então muitos entendem que haverá um segundo Elias para preparar o caminho do Senhor. E muitos levantam essa bandeira e se autoproclamam o Elias, que está preparando a segunda vinda de Jesus. Por exemplo, o pastor Tupirani da Hora, aqui do Rio de Janeiro, ele dizia ser o último Elias. Queridos, ele dizia ser o último Elias. Inclusive, ele foi aí condenado a 18 anos de cadeia por incitar a discriminação contra judeus, cometer atos de racismo e tanta aberração que esse sujeito fez. Ele já tinha sido preso anteriormente com os membros da sua igreja. Há até reportagens aí do RJ mostrando ele na cadeia. Ninguém sabe que ele é um pastor. E xingando os piores palavrões. Uma coisa de maluco, queridos. De doido. E ele estava pichando os muros da cidade do Rio de Janeiro com a seguinte frase: em 2070, Jesus vai voltar. Inclusive, ele até fez um hino sobre essa falsa profecia. Se você quiser que eu mande para você no privado, é só me pedir. Tem um hino no YouTube dele cantando a canção sobre a volta de Jesus em 2070. Com certeza ele não vai estar morto, não estará vivo para constatar a sua falsa profecia. Então, queridos, ele não é um perturbado mental. E se ele é porque foi seduzido pelo diabo. E dizem, aqueles que o conheceram, congregaram com ele, e eu conheço alguns, que ele não era assim no início. Ele era uma pessoa sadia mentalmente,
sadia biblicamente, teologicamente, mas se corrompeu, se deixou enganar por esse sedutor chamado diabo. Então, cuidado, em nome de Jesus, cuidado com o que você ouve, com as vozes que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, assiste, pregação, mensagem. É você conhecer a Bíblia. Se você conhecer a Bíblia, você vai passar tudo que você ouve, tudo que você vê, pelo filtro da palavra de Deus. Então, não abandone as Escrituras. Não deixe o livro de Deus fora da sua vida. Vamos em frente, então, queridos. Tem um outro nomezinho interessante para o nosso inimigo, que é anjo de luz. E esse aí talvez seja o pior dos nomes. O pior. Lá em Gálatas 1, versículo 6 a 8, Gálatas 1, versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo disse o seguinte, para aquele povo lá da Galácia: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Deus para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente, ou um outro evangelho, como está em outras versões, né? Daquele que lhes pregamos, que seja anátema, ou amaldiçoado. E tem uma outra referência de 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, que diz: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, Satanás tem como costume, queridos, se apresentar aí como um líder espiritual para tirar das trevas os que precisam de ajuda. Essa é a estratégia dele. Ele se apresenta como um anjo de luz. Todavia, seu único propósito é guiá-los para as trevas, e trevas mais espessas, enganando-os com a impressão de que estão aproximando-se cada vez mais da luz. Estão saindo das trevas para a luz. Aliás, essa é uma expressão, é a máxima dentro da maçonaria. Quando a pessoa ela se inicia, ela tem que fazer uma profissão de fé, por exemplo. Estou saindo das trevas, estou indo para a luz. E o tolo não tem noção de que está indo para uma treva mais treva ainda do que ela estava. Então, queridos, não se envolva com essas sociedades secretas, maçonaria, mormonismo, meninos de Deus e tanto ismo que tem levado tanta gente para o inferno. Então, essa questão de anjo de luz, por exemplo, há um caso na história interessante, né? De um jovem chamado Joseph Smith. Ele foi visitado aí por um anjo de luz que o seduziu, dizendo ser um antepassado que voltou para lhe trazer uma mensagem de Deus. Um anjo de luz, literalmente. E ele mesmo relata essa experiência no livro de Mórmon. Esse livro de Mórmon é um livro que é distribuído por essa seita. Essa semana mesmo, o irmão Carlos me mostrou um. Ele recebeu um de alguém, eu não lembro o detalhe, ele perguntou se eu queria. Eu falei, meu irmão, pega e joga fora, queima, eu tenho em casa para estudo. É tão chato que raramente eu meto a mão. Raramente, é mais para pesquisa. Então, eles são bem insistentes. Eles fazem evangelismo, entre aspas, andam de 2 em 2, distribuindo aí, não a Bíblia, eles distribuem o livro de Mórmon. E o próprio Joseph Smith, que é o fundador da seita dos Mormons, ele relata a experiência que ele teve no livro de Mórmon. E diz assim, na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Olha que detalhe, ele estava, segundo ele, orando, estava suplicando a Deus. Enquanto estava suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado da minha cama um personagem em pé, no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta, da mais rara brancura.
era uma brancura que excedia qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. E Paulo fala em Gálatas 1:6, anjo de luz. Não somente sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa e seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor da sua pessoa. Anjo de luz. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que o seu nome era Moroni. Então, está esse relato retirado do livro de Mórmon. Queridos, este suposto anjo revelou haver escondida umas placas de ouro gravadas com a história dos primitivos habitantes do continente americano. Segundo esse suposto anjo, elas estavam no monte Cunará desde o ano 420 depois de Cristo. Aliás, nem se existe esse monte, né? E Joseph Smith diz ter encontrado essas placas e só ele viu, ninguém mais. E de sua interpretação dos escritos surgiu o livro de Mórmon, que foi impresso aí em 1830 e divulgado e distribuído até o dia de hoje pelos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Atualmente, Igreja Mórmon. E esse é o livro mais importante, queridos, desse grupo. Mais importante. Eu já tive experiências, eu já contei algumas vezes. Se você já me ouviu, me perdoe. Antes de ser cristão, eu trabalhava com equipamento de som. Fazia baile funk, festa, casamento, aniversário. E atendíamos até a igrejas. E uma das igrejas que nos contratou foi a Igreja de Mórmon. E fomos eu e meu pai para fazer uma programação dentro de uma igreja mórmon. E ali ligamos o equipamento de som e não sabíamos que era para ser tocado. E depois ficamos sabendo que era para tocar MPB. Cazuza, Legião Urbana, Capital Inicial, as velharias da época, Paralamas do Sucesso. E eu, mesmo sem saber, eu não era crente, não tinha familiar crente, nada, eu achei estranho, porque pelo menos eu conhecia música de crente. Os crentes cantavam louvores. E eu achei muito estranho. Meu pai também. E meu pai sempre trabalhou para crente, no sentido de alugar som. E eu lembro ter visto, na época, um livro preto. E era o livro de Mórmon. E na hora do lanche não era salgadinho, era limonada com pipoca. E eu saí dali escandalizado, porque pelo estilo de música, pelo estilo da igreja. Mas depois de muitos anos eu fui descobrir que era uma seita, essa suposta Igreja de Jesus. O nome é bonito, queridos, mas a doutrina é diabólica. Tá? A doutrina é diabólica. E o mais curioso é que o fundador dessa igreja, ele foi assassinado dentro da prisão com vários tiros. E até os dias de hoje ele é tido como um mártir pelos seus adeptos. Portanto, eu entendo perfeitamente que Joseph Smith viu Satanás transfigurado em anjo de luz. E não foi um anjo de luz realmente de Deus que apareceu para ele. E o mais curioso é que na contracapa desse livro, o livro de Mórmon, está escrito o seguinte: o outro evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo havia dito há 2000 anos atrás, em Gálatas 1, versículo 8, o seguinte: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos pregue um outro evangelho, além daquilo que vos tenho pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, amados, o diabo se torna muito mais perigoso quando ele vem disfarçado de anjo de luz. O perigo é maior. Então, se aparecer para você um anjo de luz trazendo outro evangelho, uma outra mensagem contrária ao evangelho de Jesus, repreenda na hora que ele vai sumir da sua frente. Um outro nomezinho aqui para concluir é pai da mentira. Olha quanto nome, queridos. Quanto nome. Pai da mentira. João 8,44. Jesus disse para os fariseus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo,
e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Só esse versículo aqui são 3 nomes mencionados. Interessante. Diabo, homicida, e já estudamos esses 2 anteriores, e agora o pai da mentira. Ou seja, a única coisa de original que Satanás produziu em toda a sua vida, em toda a sua existência, foi a mentira. Sendo assim, o cristão tem que ser verdadeiro, pois, do contrário, estará tomando emprestado coisas de Satanás, como a mentira, se igualando ao diabo, que é o pai da mentira. Você já ouviu a história de um advogado que tinha acabado de concluir o seu curso de direito? Uma história interessante, mas bem prática. Ele, recém-formado, com muitos sonhos, muitos planos, queria construir um futuro glorioso e abriu seu escritório. Equipou todo o escritório, né, bem mobiliado, coisas modernas. Né, suas roupas eram impecavelmente lindas, com ternos elegantes, sapatos couro de alemão, gravatas eram todas de seda. A cada manhã, ele fazia o seu percurso até o escritório, carregando uma bela e requintada pasta de papéis. Aquele advogado tinha uma aparência intocável. Seu escritório era moderno, bem decorado, porém, ele só tinha um problema. E o problema era, não tinha cliente. Certo dia, a companhia do escritório tocou e entrou um cidadão. E esse advogado, cheio de sonhos, pensou, está aqui o meu primeiro cliente. Vou começar a ganhar dinheiro. E para impressionar o suposto primeiro cliente, ele foi logo pegando no telefone e ali simulando uma animada conversa, dando a impressão aí de que estava fechando um grande negócio com um famoso cliente envolvendo muito dinheiro. E após uma longa conversação, o advogado colocou o telefone no gancho, voltou-se para o cidadão que estava ali na sua frente postado, de cara assim meio espantado, e disse para ele, desculpe-me, perdoa a demora. Eu estava tratando aqui de um importante negócio. Estou à sua disposição. Como posso te ajudar? E ali o homem, olhando para ele espantado, disse, eu sou funcionário da companhia telefônica e estou aqui para ligar o seu telefone, porque ele ainda está desligado. Ou seja, a mentira tem perna curta. Perna curta, e muito crente faz isso, queridos. Muito crente faz isso. Muito crente mente à torto e à direita. São mentirosos, contumazes. Só que há um alerta para mim e para você. Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora os cães fora do céu. E se vai ficar fora do céu, é porque vai direto para o inferno. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso, diz a palavra, disse o Senhor Jesus, é de procedência maligna. Amém, queridos? Não terminei com chave de ouro. O assunto é pesado, mas tem que ser dito. Sejamos verdadeiros, não só com a nossa palavra, mas com a nossa vida, para a glória de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Santo Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de aprender até com os nomes do nosso inimigo, Pai. Aprender a não errar, conhecer um pouquinho das estratégias dele. Senhor, nos livra, nos guarda, Senhor. Não somos melhores do que esse pastor Tupirani que nós citamos, Giuseppe Smith, esse jovem também que foi enganado, que recebeu revelações que ele era o Elias. Pai, guarda nossa mente. Tu
guarda nosso caminhar. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Para não aceitar as propostas e os enganos de Satanás. Ó Deus, cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Coloca, Senhor, seus anjos ao nosso redor para guerrearem a nossa guerra, Pai. Porque nós somos limitados, mas Tu és um Deus ilimitado, poderoso, majestoso, glorioso e bendito. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, renova nossas forças, abençoa nossa noite de sono, Pai. E que, para a Tua glória, se assim o Senhor nos permitir, que amanhã estejamos de pé para mais um dia de vitória, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.